Às vezes tem as pessoas, é legal quando nós estamos juntos, unidos, e o povo comparece, né, com alegria à casa do Senhor. E eu falei para o irmão hoje, que às vezes tem crente que nem nota de 200, é difícil de ver, né? Está difícil de ver o irmão, né? Notinha de 200, quem já viu nota de 200 aí? Já pegou numa, irmão? Tá bem então, hein? Quase ninguém. Já pegou uma nota de 200 aí, Adriano? Já pegou uma nota de 200? Não, ainda não? Então, está difícil, né? Eu vou profetizar que você vai pegar muitas notas de 200 em 2023, amém? Mas recebe? Glória a Deus. Queridos, vamos começar o nosso culto então. Lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, tem um homem que foi um dos homens íntimos de Deus, né? Um personagem bastante importante na história bíblica. Um homem que o nome dele é pequenininho, mas a fé dele era grande. O nome dele só tinha 3 letras: Noé, né? Quantos lembram de Noé? Carlinho. Não tem como esquecer de Noé, né, irmãos? O homem que viveu o dilúvio. Então aqui em Gênesis capítulo 7 diz assim o Senhor a Noé: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, e macho e fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 600 anos. Já imaginou, irmão, você viver 600 anos, hein, Carlinhos? Rapaz, a turma dessa época era muito mais forte que a gente, né? E eu penso assim, que cada geração que vem, fisicamente falando, eu percebo que a saúde física da geração sempre mais recente parece que ela é mais frágil que a saúde da geração anterior. Vocês não percebem isso? Por exemplo, a geração do meu pai, né? A geração aqui da Eli, da Diva, a gente via ali que as pessoas ali eram criadas na banha de porco, né? Era banha de porco, leite tirado da vaca na hora, né? Não tinha esse negócio de colesterol, triglicérides, triglicídio, né? Não tinha essas coisas. E o povo comia tudo que hoje, vamos dizer assim, a culinária moderna diz que a gente não pode comer, né? E hoje, para você ter uma ideia, o pessoal está descobrindo que esses alimentos industrializados, na realidade, fazem muito mais mal à saúde do que os alimentos que eram mais in natura. Hoje, banha de porco voltou, está na moda, né? Você vai hoje no supermercado, tem a banha de porco para vender, bem mais caro que, às vezes, o óleo de cozinha, mas muito mais saudável. Noé viveu 600 anos, irmãos, e ele recebeu uma palavra do Senhor, uma palavra de julgamento sobre a terra. Eu julgarei a terra, porque a maldade dos homens subiu até mim, e eu não posso mais suportar. Eu vou desfazer toda a terra, eu vou desfazer toda a vida que está sobre a face da terra por causa do pecado. Deus não tolera o pecado. Deus, Ele ama o ser humano, Ele ama a vida de todos os seres que Ele criou, mas Deus não tolera o pecado. E nessa época o pecado chegou a um nível que atingiu o ápice da tolerância de Deus. Isso quer dizer que a tolerância de Deus tem limite. Até a tolerância de Deus tem limite. E vai enchendo como um copo, vai enchendo, né? Aquele copo cheio de iniquidade, de maldade, cheio de coisas ruins, cheio de atitudes malignas, cheio de perversidade. Vai enchendo o copo. Chega uma hora que o copo chega no topo. E eu vejo, irmãos, que nós estamos caminhando
para um novo juízo de Deus que se aproxima sobre a terra, porque nós estamos vendo a iniquidade prevalecendo na terra, a justiça sendo violada, a imoralidade sendo jogada na lama. Hoje, se você tem dinheiro, se você faz parte de algum esquema com poderosos, você consegue fraudar a justiça, você consegue mudar o resultado das situações e fazer com que o certo pareça errado e o errado pareça certo. Então hoje nós estamos vendo o homem brincando de ser Deus, brincando de ser Deus através da justiça, da injustiça, da imoralidade, fazendo o que dá na cabeça e achando que não vai dar nada. Irmãos, na época de Noé era assim, o povo estava desse jeito, o povo estava brincando com Deus, só que chegou uma hora que Deus falou: eu vou mostrar agora quem é que manda no pedaço, eu vou mostrar quem manda nessa terra. Eu sou Deus, e eu ainda mando na minha criação. Vai chegar um momento, irmãos, e a palavra de Deus diz que essa terra que nós estamos vivendo nela hoje, ela foi reservada para o fogo, né? Houve um juízo com água na época de Noé, mas para nós está sendo reservado um juízo de fogo, né? A terra vai se aquecer muitas vezes mais. A Bíblia diz que o firmamento se queimará, né? Toda a face da terra se queimará e não sobrará nada, porque essa terra será purificada. Então Deus é um Deus de juízo, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus, irmãos, de restituição, de restauração, mas nós não podemos perder de vista que o nosso Deus também é um Deus de juízo. Ele julgará toda a terra. Existe um julgamento que virá sobre todos, é o que a gente chama de julgamento global, o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Mas existe o juízo de Deus que é feito de forma individual, sobre a vida daqueles que o servem. Deus todos os dias nos dá a oportunidade de sermos medidos pela nossa própria consciência espiritual com base na sua palavra, e sabermos se realmente nós estamos vivendo da maneira certa ou se nós estamos vivendo da maneira errada. Por isso o Senhor diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é um julgamento. Deus está julgando, né? Deus está julgando. Através da sua palavra, Deus julga. E Ele coloca esse julgamento no nosso coração, para que a gente possa estar se avaliando todos os dias. Todos os dias a gente tem que saber se a gente está fazendo a vontade de Deus ou não. Quem você está servindo mais? Deus ou você? Quem você está servindo mais? Deus ou o diabo? Quem você está servindo mais? Né? Deus ou o mundo? A gente, pela palavra, a gente sabe ter esse discernimento, a gente sabe discernir. E Noé foi um escolhido para ser salvo. E da mesma forma que ele foi escolhido para ser salvo, eu quero dizer para você que em Cristo você foi escolhido para ser salvo. Amém? Em Cristo você é um Noé do nosso tempo. Em Cristo você é um Noé desse tempo, diante do julgamento de Deus que virá sobre a terra. E como um escolhido de Deus para a salvação, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, você precisa saber honrar a Deus, para depois ser honrado por Deus. Quem quer ser honrado por Deus? Como é maravilhoso a gente ser honrado por alguém. Como é maravilhoso quando alguém chega e diz, fala de nós, né? Nos apresenta em algum momento e fala: ó, essa pessoa aqui, ela é íntegra, ela é correta, ela é justa, ela é verdadeira. Essa pessoa aqui, o que ela pega para fazer, ela faz. Essa pessoa aqui, ela é competente. Essa pessoa aqui é uma boa pessoa. Como é bom quando você passa por essa experiência. E às vezes nós somos honrados pela nossa competência, nossa capacidade de fazer as coisas. Imagina você, Carlinhos, no seu trabalho, você vai pintar uma casa, e aí de repente você não sabe que o dono daquela casa é amigo de um cara que você já pintou a casa dele. E de repente o camarada que você já pintou a casa dele no passado chega lá, fala: pô, é o Carlinho que está pintando? Ah, rapaz, descansa. Carlinho é excelente pintor, né?
Você pegou os melhores de Campo Grande. Aí, tipo assim, ele começa a falar bem do seu serviço, começa a falar bem de você, do que você faz. Isso é ser honrado, né? E Noé, ele foi honrado por Deus. Ele foi honrado por Deus quando Deus declarou que ele era justo. Quando Deus, diante de toda a humanidade, diante de toda a criação, Deus falou assim: você é justo, Noé, você é justo, você é uma pessoa justa na minha presença. Ele foi honrado pelo Senhor. Mas por quê? Porque ele estava preocupado em honrar a Deus. E nós temos que honrar a Deus. Eu e você fomos chamados para honrar ao Senhor. Nós temos que honrar a Deus quando a gente estiver com dinheiro no bolso. Amém, irmãos? E quando a gente estiver sem dinheiro no bolso. Ou seja, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus quando eu estou com saúde. Mas eu tenho que honrar a Deus também quando de repente a saúde está me faltando. Está faltando saúde, mas eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus quando as tentações aparecem diante de mim. Tentações que realmente seduzem o meu coração e mexem comigo e sabe aquela tentação que vem assim e mexe com o seu coração, mexe com a sua alma, mexe com o seu sentimento. Mas naquele momento eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus quando a proposta indecente ela foi colocada diante de mim, dizendo: olha, você vai ganhar muito se você entrar nesse esquema, né? Você vai ganhar muito. Aí naquele momento eu tenho que falar para a pessoa: eu vou perder muito então, porque eu prefiro honrar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus. Todos nós temos que honrar a Deus, porque se nós honrarmos a Deus, Deus nos honrará. Deus te honrará aqui na terra e Deus te honrará no céu. Jesus honrou o Pai. Jesus honrou o Pai quando ele estava passando pela cruz. Jesus honrou o Pai quando ele estava passando pelo Getsemane. Jesus honrou o Pai quando ele estava sendo tentado no deserto. Jesus honrou o Pai quando todos os discípulos o abandonaram e deixaram ele sozinho. Jesus honrou o Pai e o Pai honrou o Filho. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas antes de ser honrado, nós temos que honrar aquele que vai nos honrar. Deus quer a sua amizade, Deus quer, irmão, o seu coração, Deus quer a sua dedicação, Deus quer a sua entrega. E isso, irmãos, cabe a cada um de nós. Então todos os dias o mundo tenta te corromper. Ele vai conseguir te corromper? Depende da sua postura. Que nem a Paola postou no grupo da igreja um videozinho sobre essa novela da Globo agora, né? Vai na Fé. Eu não sei quantos viram lá o videozinho. Aí criaram uma personagem crente que é do balacobaco, é do funk, né? Uma personagem crente que está na igreja, mas está no funk, está na igreja, mas canta música mundana, está na igreja, mas usa umas roupinhas que mostram tudo, né? Procurando mostrar que o crente pode ser daquele jeito. É o crente padrão Globo. Só que eu quero dizer para você, querido, o crente padrão Globo, ele não vai entrar no céu, né? O crente padrão Globo, ele vai ficar. Se Jesus voltar hoje, ele fica, ele não sobe, né? O padrão de Deus para a nossa vida, ele não está na Globo, está na sua palavra. O padrão de Deus para quem nós devemos ser está aqui, nas Escrituras. O problema é que tem muito crente assistindo mais televisão do que lendo a Bíblia. Tem muito crente assistindo mais televisão do que estando participando dos cultos na igreja, né? Então, você quer encontrar o padrão da roupa que você tem que colocar? É na Bíblia, né? Quando você anda com Deus, até o tamanho da sua roupa, você começa a ter percepção se condiz ou se não condiz, né? Nós não somos assembleianos onde a gente vai, tem que ser a saia arrastando no chão, cabelo pegando no rim, né? Não é assim, porque a gente não acredita nisso como padrão de espiritualidade. Mas quando a gente anda com Deus, a gente sabe o que é decente e o que é indecente. A gente sabe o que cabe e o que não cabe.
né, o que mostra e o que não deve ser mostrado, né? Então, Noé, ele era alguém que estava em sintonia com a vontade de Deus, numa época em que não havia lei. Na época de Noé não havia lei, irmãos. Os mandamentos de Deus foram revelados por Moisés. Noé não tinha mandamento, não havia mandamentos específicos naquela época. Só que ele agradava a Deus sem mandamento. Olha só, pega a visão aí. Ele agradava a Deus sem precisar de uma lista de mandamentos para agradar a Deus. Tem gente que tem uma lista de mandamentos e com a lista de mandamentos não consegue agradar a Deus. E tem crente que não precisa de lista. Ele sabe o que Deus quer, ele sabe o que agrada a Deus, independente da lei, ou de ter a lei ou de não ter a lei, ele agrada o coração de Deus. Ele age em justiça, em retidão, né? Ele consegue se manter limpo num ambiente sujo. E o mundo está sujo, irmãos. O mundo está sujo. E a gente vê aparentemente o mal prevalecendo. E como eu não estou com pressa, né, no início do culto eu vou falar 5 minutos, 10 minutos, não estou com pressa. O culto ele vai acontecer à medida que o Espírito Santo mandar eu tocar. Então, se eu chegar aqui e Deus falar prega no início, eu prego no início. Se for para cantar no meio, a gente canta no meio. Mas essa palavra Deus tocou no meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias, lá no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Malaquias 3, 14. Quem achou? Abra o ouvido aí para ouvir o que eu vou estar lendo. Diz assim: vós tendes dito, inútil é servir a Deus. O que nos aproveita termos o cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então olha só, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vocês verão a diferença, diz o Senhor, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqueles que temeram ao Senhor, diz o Senhor, estes serão propriedade minha. Eu os tratarei como joias preciosas. Eu os pouparei como um pai poupa um filho. Mas isso aconteceu em que momento, irmãos? No momento em que muitos daqueles que faziam parte do povo de Deus estavam olhando para os ímpios, para os malfeitores, e estavam dizendo: não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena servir a Deus. Por quê? Porque aquele que é ímpio, aquele que faz o mal, aquele que é corrupto, aquele que é bandido, aquele que rouba, aquele que engana, ele está sendo beneficiado. E nós estamos vivendo de luto. Luto quer dizer uma vida de morte para o mundo, para agradar a Deus, guardando os mandamentos de Deus. Nós não estamos prosperando. E o Senhor disse: calma, tudo isso está acontecendo porque eu quero mostrar quem é meu e quem não é. Eu quero mostrar quem serve e quem não serve. Eu quero mostrar quem é ímpio e quem é justo. Então, queridos, no momento de grande corrupção, onde você vê muitas vezes a maldade prevalecendo, tema a Deus. Amém? Tema a Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus aqui é para aqueles que temeram o Senhor.
Diz assim: aqueles que temeram a Deus no meio dessa situação, tiveram temor de Deus no coração, respeitaram a santidade de Deus, respeitaram, irmãos, a grandeza de Deus. Aos que temeram ao Senhor, Deus disse: esses eu pouparei, com eles eu tenho uma aliança, com eles eu tenho um concerto, eles serão meus, eu pouparei, eu guardarei, eu darei a eles o que eles precisam, serão honrados na minha presença. Então nessa noite, eu quero dizer para você, igreja que está aqui, tema ao Senhor. Irmãos, não é porque aparentemente uma eleição no Brasil parece que tudo que é corrupção, tudo que está envolvido com corrupção deu certo, e parece que os malfeitores prevaleceram. Irmãos, Deus está no trono, Ele continua no trono, Ele continua governando, Ele é Senhor de toda a terra. Não importa quem suba ao poder, pode subir a pessoa mais suja do mundo, Deus continua no trono. Como disse o profeta Isaías: eu entrei no templo e vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono de glória. Ele está lá naquele trono, Ele continua reinando. Não importa, irmãos, quem suba ao poder, não importa, irmãos, quanta maquinação o homem faça, no final o mal sempre perde para o bem. No final, o bem sempre vencerá. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que é a fonte de todo bem. E felizes, bem-aventurados aqueles que estão do lado do Senhor. Eu quero perguntar nessa noite: quem está do lado de Deus aí? Aleluia! Então você será abençoado. Você será abençoada. Tem promessa de Deus para a tua vida. Permaneça firme, não saia da sua posição, não entregue os pontos, não esfrie na fé, não seja aquele crente frio, preguiçoso para estar na igreja, para orar, para buscar a Deus. Não seja aquele crente que leva as coisas na barriga, não seja aquele crente que tira férias de Deus, férias da igreja, férias da fé. Seja aquele crente comprometido. Fevereiro, primeira semana de fevereiro, semana de oração, nós vamos buscar ao Senhor. Ontem nós fizemos uma reunião com várias pessoas da igreja sobre o retiro. Inclusive todos os irmãos que falaram para nós que vão nesse retiro, eu fiz uma relação e coloquei o nome dos irmãos lá. Então se os irmãos verem, está lá o nome dos irmãos. Não quer dizer que os irmãos já pagaram, só apenas disseram: eu vou no retiro, já está o seu nome lá. Já coloquei lá e a gente já vai orar em cima dessa lista. Então aquela lista de nomes a gente vai trazer aqui para a semana de oração. Nós vamos orar, nós vamos pôr a mão, nós vamos abençoar. Irmãos, vai gente não convertida para esse retiro, de outras igrejas que vão convidar. É oportunidade para a gente salvar, ganhar almas para Jesus, né? Toda oportunidade tem que ser uma oportunidade para a gente se fortalecer na fé, mas trazer para a fé quem está fora da fé. Amém? Qual é a prioridade da igreja hoje? Ganhar almas para Jesus. Primeiro, ganhar almas para Jesus, trazer vidas para Jesus. E a segunda, pastor, manter salvo aqueles que já foram salvos. Porque uma coisa é você trazer vidas para Jesus, a outra é manter os crentes salvos. Porque tem muito crente que está dentro da igreja que está se perdendo, tem muito crente que está dentro da igreja que está saindo fora, né? Que está descambando, está desviando da fé. Estava na igreja há um tempo atrás, orando, firme, tinha até o seu lugarzinho cativo, estava ali recebendo a palavra, mas hoje está lá fora, e está difícil de voltar, né? Mas com oração e poder de Deus voltará. Amém, irmãos? Quem crê nisso? Tem que crer nas suas orações. Você tem que crer que a sua oração tem poder. Você tem que crer que quando um crente dobra o seu joelho diante de Deus, os céus de Deus se dobram para atender a oração daquele crente. Você tem que crer que há poder na oração do justo. Você tem que crer, irmãos, que o que nós estamos fazendo aqui hoje é poderoso, né? Abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar conosco é poderoso. Falar com Deus, orarmos pelas pessoas é algo poderoso. Eu não esqueço quando o Tiãozinho lá, naquela época em que nós fizemos o congresso aqui na igreja, e todo mundo fez parte da equipe de oração. Sebastião foi orar para uma pessoa. Lembra, Sebastião, que você falou para mim? Que você ficou meio ruim, depois você orou pela pessoa e sentiu mal-estar. Então aí eu falei: você entendeu agora como é que é a guerra espiritual? Quando você põe a mão na vida de uma pessoa, você entra na guerra espiritual que está na vida daquela pessoa. Agora,
Os irmãos entendem o que eu experimento todos os cultos que eu oro por todo mundo. O Sebastião sentiu isso orando por uma pessoa. Os irmãos já perguntaram para mim por quantas pessoas eu oro, né? Ele orou por uma. Eu oro por muitas, muitas e muitas, dentro e fora da igreja. Teve culto que eu saí daqui, irmãos, assim, em corpo esvaído, assim, como que eu estivesse sem forças. Por quê? Porque nós entramos nas batalhas espirituais das pessoas, e a gente tem que ter chamado para fazer isso, e investimento para fazer isso, mas Deus nos capacita para isso. Se não fosse assim, já tinha um monte de crente morto aí, porque a batalha espiritual está cada dia mais forte. Aí o abençoado do presidente do Brasil vai lá no congresso, chama lá o pessoal lá da religião afro, né? E consagra todos os ministérios aos Exus, ou seja, dá um pouquinho mais de força para essa turma, né? Aí o que acontece? A batalha fica mais intensa. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai ter que orar mais, jejuar mais, buscar mais. Por quê? Porque uma autoridade política, ela pegou a autoridade que lhe foi dada e deu ao poder das trevas, né? Então, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, né? Tem sim. Quem lida com batalha espiritual sabe o que eu estou falando. Tem sim. Deus é maior? Sempre. Deus é mais poderoso? Sempre. Só que cria um nível mais forte de combate, um nível mais forte de conflito espiritual. É a mesma coisa que um presidente vai lá, chama um pastor e consagra a Deus o Brasil. Ou seja, a ação de Deus fica mais fácil. Quando alguém faz o contrário, a ação de Deus entra, vamos dizer assim, o conflito é maior, né? As lutas são maiores. Mas eu continuo dizendo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós é Jesus. Jesus. Então eu quero que você fique em pé, para que nós possamos louvar ao Senhor